Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do FinTalks Podcast. Hoje vamos ter um episódio super interessante e, como sabem, de conversas financeiras e insights exclusivos e desta vez fora de Maputo, diretamente de Niassa, em específico de Coamba. Hoje vamos estar aqui a ter insights exclusivos sobre uma grande empresa que está a fazer muito sucesso, diria, em Niassa, que é a SAN, a Sociedade Algodoeira de Niassa. E temos como um convidado especial para hoje, nada mais, nada menos que o administrador desta grande empresa, Francisco Ferreira dos Santos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa. Bom, antes de começarmos o nosso podcast, devo dizer-vos que vocês não podem se esquecer de subscrever o nosso canal. Nós estamos à espera que vocês se aproximem para ver os nossos vídeos, para acompanhar os nossos podcasts e, naturalmente, para trazerem as vossas ideias e os vossos contributos para que possamos fazer deste o maior podcast de Moçambique. Olha, e mais... Se quiserem ver-nos, podem ver-nos pelo YouTube, mas se quiserem ouvir-nos, podem baixar a aplicação MyMuse. Esta aplicação é gratuita, aproveitem. A subscrição também é grátis. Podem baixar esta aplicação, ouvir todos os nossos episódios de forma gratuita até quando der. Então aproveitem o quanto antes e acompanhem-nos todos os dias. Então, vamos dar início ao nosso podcast. Então, Francisco. Natércia, conta coisas. Olha, eu acho que quem vai contar-me aqui és tu hoje. Bem, estamos prontos. Acredito que o Francisco vai ter muito para contar-nos hoje e nós estamos muito ansiosos para perceber como é que a SAN está a operar, quais são os desafios, qual é o impacto da SAN. Certo. Então acredito que esta conversa vai ser cheia de insights. Espero que sim. Boa, então para começar, vamos aqui começar do início mesmo. Podes contar-nos, por favor, como é que a SAN foi estabelecida? Como é que começou a SAN e como é que ela tem evoluído ao longo destes anos? Que pergunta é esta? Olha, é difícil de falar de uma empresa tão velhinha em muito pouco tempo, mas eu vou tentar e acho que é difícil de contar a história desta empresa sem começar um bocadinho nada mais tarde, mais cedo, não é? E começar pela história do meu bisavô, que era o João Ferreira dos Santos, que deu origem ao nosso grupo, que era um rapaz muito pobre, do oeste de Portugal, portanto ele era um português, que só estudou até à quarta classe ajudado por alguém e que chegou aos 17 anos e foi para o Porto de Lisboa à procura de uma oportunidade. Apanhou um navio que por acaso ia para Moçambique, para a ilha de Moçambique, e foi assim que ele foi a trabalhar no próprio navio, levava uma encomenda para alguém, era comum, não é? Quando tu viajavas, alguém te pedia sempre para tu levares alguma coisa para alguém. Ele levava para um senhor que era comerciante na ilha, portanto ele chegou à ilha de Moçambique no dia 24 de janeiro de 1897, já lá vão uns aninhos. Esse senhor empregou na sua pequena loja de comércio e esse senhor não tinha descendência, adorou o jovem João, que devia ser uma pessoa extraordinária, e o jovem João dessa pequena loja criou uma grande empresa que começou por uma base comercial, mas logo desde muito cedo ele sentiu a necessidade de ir para o continente à procura de produtos agrícolas para abastecer o porto da ilha. Se calhar para os mais jovens é até interessante saberem que naquela altura não havia porto na Cala, portanto a ilha de Moçambique era o principal porto onde tudo chegava, portanto eram necessários esses bens e assim ele começou com atividades próprias, mas muito especialmente ligado às comunidades, portanto tentar fazer transações, relações comerciais justas e corretas com as comunidades. E ele terá sido das primeiras pessoas assim, a fazer um comércio mais estruturado, a chegar ao Niassa, chegou a cavalo, ao que reza a história, e logo desde muito cedo começou a fazer atividades nessa zona tão remota, tão longínqua, mas tão bela, e assim começou. A empresa SAN é constituída em 1939 e desde então nunca parou a sua atividade, portanto arrisco-me a dizer que deve ser das empresas mais antigas a operar no nosso país, das agrícolas certamente a mais antiga. Sempre foi uma empresa relativamente humilde, ou seja, com muita expressão na província e na zona, mas a uma escala nacional era uma empresa relativamente humilde, mesmo naquilo que era a sua atividade principal, que era o algodão, era uma empresa que não era de destaque, ou seja, haviam outras empresas algodoeiras muito mais fortes.
passou por toda a fase do nosso país, a história dela confunde-se com a história recente do nosso país, passou a independência, passou as guerras, teve uma fábrica completamente bombardeada, teve muitas vidas ceifadas e caminhões e imóveis e bens destruídos, mas sobreviveu até hoje e de repente foi-se tornando, particularmente nestas últimas 2 décadas, numa empresa de enorme destaque. Hoje ela acabou por assumir a presidência da Associação Algodoeira, que foi dos fundadores da CTA, por exemplo. Ela tornou-se provavelmente na primeira empresa certificada com o Made in Mozambique, nessa região de certeza absoluta. Foi das primeiras empresas, se não a primeira empresa agrícola a ter o selo de qualidade ISO 9001. Fantástico. E foi ganhando algumas certificações lá fora. Por exemplo, deve ter sido a primeira empresa global a ter as 2 principais certificações de produção sustentável de algodão, e eu diria que o expoente máximo desta empresa foi ter sido convidada recentemente, através da associação, para representar todos os produtores mundiais de algodão naquilo que é o fórum que reúne os estados que produzem algodão, todos os estados que produzem, desde as grandes economias, Estados Unidos, China, Índia, e isso tem um comitê de aconselhamento do setor privado que é presidido por esta unidade. Então, de uma empresa muito saloia, muito local, foi crescendo para ganhar um destaque, não pela dimensão, portanto, ela em termos de volume, a Moçambique em geral, e esta empresa em particular tem uma expressão insignificante, mas pelo trabalho que faz, pela maneira como trabalha, pelo número de pessoas que envolve, e pelos desafios que tem em mãos, ela tem-se vindo a tornar uma empresa de destaque. Está no top 100 também da KPMG, portanto é uma das nossas principais empresas. E temos muito orgulho dela. Fantástico! Conheciam a Sun? Não, eu acho que vocês não conheciam a Sun. Eu acho que aqui estamos mesmo perante uma empresa que tem muita história para contar. São muitos anos no mercado, são muitos anos de experiência. E com tantos destaques, vou dizer assim, ou com tanto destaque neste ecossistema, neste caso, não diria neste ecossistema porque não falo aqui de Moçambique, porque transcende o nosso país, já é internacional esta empresa. Acredito que tem tido um impacto enorme, na verdade, mesmo na comunidade, certo, a nível rural. Certo. Vamos lá. Então, pensando por aí, qual é o impacto que a Sun tem trazido diretamente, quando falamos aqui de Niassa, aqui de Coamba, desta região? Estou a ouvir aqui com o Francisco que já tem uma escala mundial, tudo bem, mas falando do nosso contexto, qual é o impacto desta empresa? Pronto, esta empresa é de Niassa, mas também já opera em distritos fora de Niassa, nomeadamente em Nampula e agora também em Cabo Delgado, em zonas algodoeiras que estavam em crise. E esta empresa entrou nos últimos 2 anos para safar uma situação de crise, assistir populações lá. Quando se fala em impacto, interessa fundamentalmente o impacto nas vidas humanas, não é? Sim. E é aqui onde o impacto se vê. Nós trabalhamos com 40 mil famílias, em média, podem ser um pouco mais, um pouco menos, deste meio rural. Estamos a falar de população, e estamos a falar de população que vive à margem do sistema formal. A maior parte nem um BI tem. Então, se tu fores a ver, e este podcast é sobre finanças, não é? Pois. E toda a gente sabe que para teres uma conta tens que ter uma identificação. Então, antes de tu falar sequer de finanças, tens que falar de formalização destas pessoas, não é? E o grande trabalho que temos feito é exatamente por aí. Estas pessoas, para nós, têm uma cara, têm um registro, têm uma identidade, e é estas pessoas que são os nossos parceiros de negócio. Eles são nossos clientes de serviços. Nós damos insumos, a créditos, sementes, pesticidas, ferramentas. Depois compramos a produção, abatemos este valor no momento da compra e assim vamos. Agora, isto se calhar, só para te pôr em perspectiva, para as pessoas perceberem a complexidade disto, é uma operação logística gigante, não é? Porque esta população está num território vastíssimo. Nós, por ano, pomos qualquer coisa como, vamos supor, 90 a 100 milhões de meticais de insumos na mão de 40 mil pessoas. Então nós somos todos moçambicanos, não é? Estamos aqui no mercado, sabemos como é a cultura que nós temos, e se te perguntares a alguém, queres ir para um negócio onde tu vais dar $1,5 milhão a 40 mil famílias espalhadas pelo mato, esperar que eles produzam e depois vais comprar a produção, achas que funciona? Se calhar as pessoas iam dizer, não, isso nunca funciona, não é? Connosco isso funciona, há uma relação de confiança.
e por definição as pessoas querem pagar, ou seja, a fuga ao crédito acontece quando as pessoas realmente não têm capacidade e não têm meios, há uma alteração climática, há uma questão de mercado, não é? E eu acho que isto é muito bonito. Portanto, o impacto vê-se fundamentalmente aqui. Claro que depois, à volta desta operação, há todo um conjunto de prestadores de serviço, de partes relacionadas, de trabalhadores, e depois, naturalmente, há um impacto que tu procuras ter no meio ambiente, no teu ecossistema, que no fundo é a matriz onde tu produzes, não é? É a tua mãe, não é? Aquilo que te permite que tu operes. Mas eu acho que este é o nosso principal impacto. Boa. Interessante, esta conversa já começou com muita informação, então vou aqui voltar um bocadinho só para falarmos mais da própria agricultura. Certo. Basicamente, estamos aqui num contexto agrícola, Sim. então vamos falar um bocadinho de sustentabilidade, que na verdade acaba sendo um tema muito importante neste contexto. Sim. Então, nesta altura, quais são as práticas que a SAN tem implementado para este contexto da sustentabilidade e também para garantir que seja melhorada a produção, porque toda a cadeia tem como base o plantio, o cultivo e o desenvolvimento desta plantação até que chega à próxima fase. Então, Exatamente. vamos começar pelo começo da própria plantação. Certo. Como é que a empresa tem trabalhado neste aspecto para garantir que haja sustentabilidade e que haja melhoria constante ou contínua na produção? É uma questão muito importante. Claro que a sustentabilidade tem aqui uma componente também de vidas humanas. Não haverá sustentabilidade se a relação não permitir uma vida condigna. Portanto, há uma grande busca nesse sentido, mas a própria vida condigna vem do rendimento e o rendimento vem da forma que tu trabalhas no campo, não é? A parte mais agronómica, mais técnica. E ainda bem que faz essa questão, porque às vezes a agricultura está um pouco distante das pessoas que estão nas cidades e é bom termos todos noção que a agricultura que se faz hoje, de uma forma geral no mundo, ela não contribui para a sustentabilidade dos nossos ecossistemas. Então, desde a segunda metade do século XX, houve uma pressão muito grande em todo o mundo para produzir comida de uma forma extremamente intensa. E isso faz, usando aqui uma comparação, é como aquele atleta que tem uma carreira curta e que não pode ficar lesionado, não pode estar no banco e tu estás disponível para lhe dar tudo o que ele precisa para ter aquela vida útil. Então, nós no mundo temos tido todos uma visão de curto prazo, a tentar, no fundo, usar ao máximo aqueles recursos que temos, e a verdade é que todos os anos o globo, a terra, está a perder terra agrícola, que está-se a tornar cada vez menos fértil e deserta, não é? Portanto, isto é uma questão que preocupa a todos nós e em Moçambique. Portanto, em Moçambique não é que tudo seja mau, os rendimentos são maus, agrícolas, não é? Mas o nosso nível de intensificação também é bastante baixo. Ou seja, o nível de insumos que tu colocas na terra é baixo. E os insumos, normalmente os insumos artificiais, a começar pelos herbicidas e os fertilizantes, eles próprios penalizam o ecossistema. Eles destroem aquilo que é a vida e o ecossistema, os animais que vivem no solo e que vivem à volta, e portanto vão pondo o teu ecossistema cada vez mais fraco e mais dependente desses insumos. Quando tu entras nessa rota é difícil de sair. E portanto Moçambique, por estarmos numa base ainda tão prematura, nós estamos mais perto de conseguirmos integrar um regime que seja mais sustentável, mais amigo do ambiente, menos dependente de todos esses insumos sintéticos que são prejudiciais para o ecossistema. Portanto, toda a nossa, sem entrar numa base muito técnica, porque apetecia, mas não podemos, para manter isto acessível a todas as pessoas, o que nós queremos no fundo é imitar um pouco daquilo que a natureza faz. A natureza, antes de entrar o homem a estragar tudo, consegue produzir alimentos, não é? Para o que lá vive. E nós temos que desenhar, agronomicamente falando, sistemas que te permitam ter a tua produção, neste caso o algodão, mas seja o algodão ou as culturas, até porque o produtor de algodão, todo ele, por definição, faz culturas alimentares também, sem criar um balanço negativo no ano seguinte. E, portanto, isto passa por aplicar várias culturas, práticas de conservação, culturas de cobertura, que deem matéria orgânica ao solo e, eventualmente, mesmo a agrofloresta. Portanto, é fundamental nós termos as árvores, porque as árvores são o adubo natural para todo o sistema. Portanto, este é o caminho onde nós estamos há já uns anos a trabalhar nisto. Temos a sorte, com o perfil que nós temos, de chegar a especialistas mundiais. Nós estamos a trabalhar com os maiores especialistas mundiais da agricultura de conservação, que hoje se chama agricultura regenerativa, é um nome bonito, não é? E as próprias
as próprias certificações que nós temos também têm vindo todas elas a caminhar para uma produção cada vez mais sustentável, do ponto de vista humano, das vidas humanas, mas também do ponto de vista dos ecossistemas que alimentam a nossa produção. E agora que falou aqui de certificações e, na verdade, dos profissionais deste calibre que a empresa está a contratar exatamente Certo. para poder ter este nível de qualidade, também tem capacitado os agricultores nesse sentido? Sempre, sempre. Na Tércia, o nosso programa tem uma mega operação logística de distribuição de insumos e recolha de produtos, portanto isto é uma componente. A outra componente é formação e a assistência técnica, que estão a par e passo. E a formação ela tem que ser desenhada para os mais jovens, para atrair os mais jovens e para comunicar de uma forma positiva com os mais jovens. Portanto, tudo isto que estamos aqui a falar, a formação não é apenas agronómica, nós procuramos introduzir aquilo que é necessário para o agricultor, não é? O agricultor é uma pessoa, também tem as suas condições e todos esses fatores interferem no seu desempenho, na sua machamba, não é? Portanto, a formação procura ser o mais holística possível e a tecnologia aí também ajuda, porque mesmo para as nossas escolas, se calhar seria uma saída interessante quando temos tanta falta de professores, não é? Por exemplo, temos feito muitos filmes de formação com imagens feitos com pessoas locais, usando inclusivamente os melhores agricultores a explicar as questões básicas, os princípios básicos que têm de ser postos em prática. Ainda bem que tocas nisto também, porque é um tema relevante. A formação técnica, se for bem feita, é capaz de ser dos maiores ganhos de curto prazo que nós temos, porque a verdade é que se calhar o rendimento do algodão médio em Moçambique, vamos supor, são cerca de 600 kg por hectare, mas nós temos cerca de 10-15% dos nossos agricultores a produzir ao dobro desse rendimento, exatamente com as mesmas sementes, pesticidas, mesmo protocolo técnico. Então, o que é que distingue estas pessoas? Há claramente uma diferença de adoção, uma diferença de adesão ao protocolo técnico, e isto é uma questão da sociologia agrária. Portanto, nós em Moçambique, aplicada à agronomia, mas a todo o resto da nossa sociedade, temos que ser mais sociólogos e tentar perceber quais são os fatores humanos que ditam a adesão ou não adesão a soluções e à ciência que está disponível. Portanto, esta questão é fundamental e aplica-se inclusivamente, por exemplo, ao próprio M-Pesa, não é? O que é que vai ditar, quais são os fatores que determinam a utilização de uma ferramenta que está disponível, não é? Então, esta parte é super importante. Eu até arriscaria fazer aqui uma pergunta que também tem a ver com o incentivo, porque imagino que, bom, tem conhecimento disponível, tem ferramentas disponíveis, mas como é que tem atraído estes agricultores, estes jovens, para que também façam parte deste ecossistema e realmente possam aprender e crescer nesta área? Como é que tem sido a vossa integração destas pessoas, destes jovens da comunidade? Tem algum tipo de programa para atraí-los ou é realmente uma base mais comercial que os atrai? Ou seja, monetária, Sim. Vamos lá, pensar que ok, eu tenho que ir para lá porque lá vou conseguir ganhar dinheiro, ou tem algumas outras formas eventualmente de atraí-los? Olha, essa é capaz de ser talvez the $1 million question, não é? Porque a agricultura tem que se reinventar. A agricultura, como ela é feita hoje em Moçambique, ainda, eu acho que aquilo é mais mineração do que agricultura. As pessoas, no fundo, é mais a lógica de extrair, é mais ir largar sementes na terra, deitar fogo primeiro, que não se devia, deitar as sementes, ir pouco à machamba e depois ir lá buscar o que aquilo dá. E isto não é agricultura. A agricultura implica conseguirmos ter uma relação muito mais próxima com as machambas. Não sou eu que estou aqui uma puta a dizer que os agricultores não são agricultores. Eu não quero ser ofensivo, não é? Não é isso que estamos aqui a dizer. Pois. Mas temos que conseguir transformar a nossa machamba como alguma coisa que tem atividade todo o dia e que te dá produção todos os dias. Isto implica não ter apenas um algodão, implica ter uma variedade de culturas que permitam, do ponto de vista sociológico, criar uma relação muito mais interativa e rápida, de resposta mais rápida, entre os agricultores e a machamba. Porque aquela agricultura mais antiquada, os mais velhos fazem, e com muita vocação e dedicação, mas os mais novos têm menos interesse. Os mais novos, como nós, mais novos também, queremos resultados mais rápidos, queremos rendimentos mais rápidos, e o desenho do sistema produtivo, o desenho tem que acompanhar esta necessidade, não é? Portanto, nós tratamos isto como uma questão fundamental da empresa, não tratamos isto como um side project, não é?
Ainda não temos, se calhar, respostas, não é? Para tudo, que certamente que não temos. Procuramos envolver outros parceiros mais especializados nisto e trazer a tal sociologia rural, não é? A tal psicologia que é tão fundamental para este tipo de atividades. Ok, tudo bem, é justo. Acredito também que ao longo do tempo, e sim, as tecnologias, a evolução podem ou não atrair naturalmente quem está na área, Claro. ou melhor, quem está na área não, quem está, neste caso, quem está cá em Niassa e que está a ver o que está a acontecer com esta empresa, ou o Certo. empenho que a empresa está a dar para garantir que a agricultura neste setor realmente se desenvolva. Então, pode ser que parta-se por aí do princípio que pelos resultados, os jovens vão atrair-se e vão realmente aderir cada vez mais. Esperemos que sim. Espero que sim, espero que sim. Jovens, vamos aderir. Então, pensando por aí, agora vamos conversar um bocadinho mais sobre os desafios, porque percebi aqui que está a acontecer muita coisa, estou a perceber aqui também que há muito, vou dizer, muito dinheiro envolvido, há muito investimento, vou dizer, esse é que é o termo correto, há muito investimento envolvido, mas quais são os desafios reais que a SAN tem enfrentado neste momento para garantir, sim, as suas operações, mas também para garantir que este desenvolvimento agrícola aconteça e cresça e evolua cada vez mais aqui, pronto, ao longo do nosso país, mas pronto, estamos em Niassa, então podemos falar mesmo aqui de Niassa. O mundo não está numa situação fácil, Moçambique também não está numa situação fácil, e dentro da realidade moçambicana, a agricultura e as poucas cadeias de valor que nós temos também são um reflexo disso, não é? Portanto, não vamos estar aqui a chorar, porque senão íamos tomar todo o tempo e não saíamos daqui com nenhuma resposta. Mas tentando enfocar naquilo que talvez seja relevante ou até curioso das pessoas saberem, não é? Eu acho que alterações climáticas parece que estão para ficar. Nós vamos a caminho acabámos de concluir a terceira campanha do ponto de vista climatérico difícil, em todo o país, mas no norte também em especial, e foram 3 anos seguidos. Portanto, temos que nos preparar para isto com muito foco. Também destaca a questão da logística. Nós temos um país muito grande, falamos poucas vezes nisto, não é? O nosso país tem 1/4 do tamanho da Índia. A Índia deve estar com 1,3 mil milhões de pessoas, nós só somos 30, mas os nossos 30 estamos dispersos num território vastíssimo. Portanto, nós não temos dimensão económica para infraestruturar o país como nós gostaríamos, e isto é um impedimento enorme. Para tu teres uma ideia, se calhar eu, para pôr o nosso algodão de Niassa no Porto de Nacala para exportação, isso custa mais do dobro do que mandá-lo daí para qualquer parte. Por exemplo, esta pequena têxtil que reabriu em Moçambique, que está em Marrakech, na antiga Rio Pel, para eles seria mais barato ir buscar algodão à Ásia do que ir buscar algodão ao norte. Então, esta questão da logística das nossas estradas, dos nossos portos, temos os portos, talvez, principalmente o Porto de Nacala, ainda é o porto mais caro do nosso país e dos mais caros do mundo, é um impedimento enorme. Depois, preocupa-nos agora bastante a questão do cambial. Isto é uma coisa que também passa, se calhar, um bocadinho à margem daquilo que é a sociedade nas cidades, não é? Porque até interessa ter um metical forte. Temos uma economia importadora, quanto mais forte é o nosso metical, mais barato, tecnicamente, são os produtos, não é? Portanto, isso, desse ponto de vista, é interessante, e todos nós gostamos de estar num país onde há paz social e onde as pessoas, principalmente quem mais precisa, consegue comprar produtos, não é? Mas temos que perceber que isto, para a produção, para a competitividade das nossas exportações, é muito mau. Nós temos uma taxa de câmbio praticamente fixa há estes últimos anos, temos uma inflação de custos em metical todos os anos e não conseguimos ter o acompanhamento, porque os preços lá fora em dólares mantêm-se, não é? Então, isto é uma situação que nos preocupa e estamos, de facto, a sentir, nós e todos que exportam, de certeza, esta pressão. Por último, é o mercado. O algodão, na Tércia, eu não sei se tu tens essa noção, mas é das cadeias de valor que mais emprega gente no mundo. Porque ela, diferente de outras culturas, há muitas culturas que vão da machamba para o prato, não é? Por exemplo, feijão. Precisamos de todas, hein? Eu também como muito feijão. Okay. E precisamos mesmo delas. Mas a diferença entre um feijão e um algodão é a cadeia de valor, a industrialização. Pois. Estás a ver? Daquilo que vem do campo, não é tudo fibra do algodão. Só uma pequena parte, 40% é fibra.
Aquilo que nós fazemos é esse processamento. Exportamos o algodão em rama, que é a fibra. Depois tens a indústria de fiação que faz o fio. Depois tens a indústria de tecelagem que faz o pano, com tinturaria. Depois ainda tens a confecção que faz os produtos finais. E depois chegas à venda. Para tu teres a noção do que é que isto representa em termos de valor, daquilo que nós exportamos hoje no Moçambique, se calhar em média o país tem vindo a exportar 30, 40 milhões de dólares por ano. Mas se tu convertesses essa fibra numa camisete, que toda a gente tem, não estou a falar de uma cena Gucci, estou a falar de uma camisete, talvez do Shoprite, que tu compras por 200 meticais. Ok. Uma camisete de 200 meticais tem 200 gramas de algodão. Se tu converteres isso em preço por tonelada, esse valor é de cerca de 10 vezes superior àquilo que nós exportamos hoje. Ou seja, entre a rama e a camisete, tens 10 vezes de valor. Portanto, os nossos 40 milhões de dólares podiam se tornar 400 milhões de dólares de exportações ou de substituição de importações. Isto é o potencial que o algodão tem. E só te falei na fibra, porque lembra-te que 60% do que vem do campo é caroço de algodão, que dá para óleos, bagaços, é dos grãos mais importantes para alimentar a indústria bovina em todo o mundo, e isto torna-o, de facto, numa cultura estratégica. Indo ao mercado, isto faz com que todos os países do mundo produtores, sem exceção, os grandes, portanto, Estados Unidos, China, Índia, todos esses, subsidiem a cultura. São cerca de 8 bilhões de dólares por ano que os agricultores dessas grandes economias recebem de subsídios. O resultado dessa política, que tem uma racionalidade económica, que expliquei, é que há mais produção do que aquela que tecnicamente deveria haver e, portanto, os preços desta commodity baixam, afetando países mais pobres, como Moçambique. Eu diria que esta questão do mercado é difícil de se resolver, porque todos os países têm os seus interesses, as suas agendas, e nós temos que conseguir viver nesta situação. Portanto, é um desafio grande. O preço do algodão sobe e desce, e os preços das outras culturas, portanto, estamos num sistema em que todas as outras culturas existem, o agricultor e bem tem que escolher em que culturas é que deve investir. Nós promovemos isso porque queremos agricultores saudáveis e com comida, mas temos uma indústria que está dependente de um abastecimento de matéria-prima. Portanto, como garantir que o algodão vai conseguir ser produzido nestes países que não têm os mesmos recursos que os países mais ricos, para continuar a ser a fonte de impacto e de receita importante para nós e para as comunidades em primeira instância. Sim, senhora. Foi um bocado, não sei se foi muito técnico. Foi. Foi, tenho que falar a verdade. Foi, mas agora quero ter aqui uma conversa um bocado mais específica ao agricultor. Certo. Vamos lá falar então daquilo que é, como é que este agricultor percebe este impacto financeiro, né? De género, nós temos aqui agricultores que, prontos, vamos começar assim. Como é que é feito este investimento no agricultor? Que tipo de investimento é feito no agricultor? São microcréditos? A SAN está apoiada aos microcréditos, a bancos? Ou é a própria SAN que faz investimento diretamente no agricultor? É a própria SAN. É a própria SAN que toma um risco, não é? Portanto, a própria SAN inscreve os seus produtores. Nós, no sistema que temos em Moçambique, que opera numa concessão, nós somos obrigados a dar apoio à produção a qualquer pessoa interessada a juntar-se, e nós inscrevemos as pessoas e damos os insumos. Portanto, é um apoio dado em género. Em alguns casos também damos algum apoio financeiro para apoiar algumas atividades, como as sachas e por aí, mas o grande apoio que nós damos é em espécie, portanto, em género. E que nós temos que financiar com os nossos próprios recursos ou com os meios que nós encontramos para isso. E o risco de crédito é integralmente nosso, ou seja, se as pessoas não pagarem ou se houver um incidente climático gravíssimo que destrói a produção, quem assume essa perda não é o produtor, ou seja, tecnicamente o produtor fica em dívida, mas o enforcement legal disso não tem base, até económica, não é? As pessoas não têm nível de poupança nem nível de renda que consigam pagar dívidas antigas se forem muito expressivas, não é? Portanto, é das principais áreas de risco que nós temos que gerir. Então, pegando ainda este gancho do investimento, falou aqui de investimento em espécie. Vamos lá traduzir isto. O que é que significa um investimento em espécie? Sementes, pesticidas, pulverizadores e sacaria. São assim as grandes... Sacaria, isto é, sacos, para as pessoas porem o seu algodão dentro de sacos e para nos venderem. Portanto, este é o grande
apoio em géneros que nós damos. Deste apoio nós só cobramos, no fundo, os pesticidas. A semente tem tido um valor residual, é outra questão que tem que se discutir, mas no fundo isto é o valor dos pesticidas e dos pulverizadores que, by the way, as pessoas utilizam para o algodão, mas não só, não é? Porque isto é uma das questões que traz valor às pessoas, não é? As pessoas também aderem ao algodão porque é uma fonte de insumos que vão servir as outras culturas, não é? Tu tens um pulverizador contigo e um pesticida, metes no algodão, mas também metes no teu milho se tiveres com um problema, ou no teu feijão. Isto é uma coisa de certa forma assumida pelo sistema porque isto é natural. Se eu fosse agricultor fazia precisamente o mesmo. Ok. Então, dá-se este material aos agricultores. Certo. E como é que é feita a cadeia em seguida? Como é que há o retorno? Ou seja... Os agricultores recebem os insumos. Certo. Vamos dar até datas, não é? Aqui começa a chover, vamos supor, em dezembro, portanto nós preparamos e fazemos a distribuição antes das chuvas, as pessoas preparam as suas terras, recebem os insumos, conduzem a cultura com a nossa assistência técnica, têm também, com a nossa formação, também tem assistência técnica, temos um call center em Coamba, para onde as pessoas podem ligar ou mandar uma mensagem, nós tentamos responder da forma mais expedita possível, as pessoas produzem, começam a colher, vamos supor, a partir de maio, em média. Nessa altura define-se também o preço mínimo de compra. Uma nota interessante, é o único setor agrícola em Moçambique que é totalmente transparente, ou seja, o preço é definido com base no preço internacional do algodão e garante-se que 60% do valor de exportação das empresas, 60% é convertido em preço ao produtor. Portanto, há uma distribuição de valor. Portanto, define-se o preço, nós organizamos logisticamente e financeiramente para fazermos a compra e vamos à casa das pessoas, às comunidades, organizamos mercados, pequenos mercados informais, vai uma brigada de compra, pesamos o algodão, temos todos os registros e recolhemos o algodão e pagamos o algodão e pagamos em cash. Okay. É aqui onde chega depois a oportunidade convosco. Tu tens uma pergunta aqui sobre a questão de tecnologia. A nossa empresa começou este caminho já há 12 anos e hoje em dia tornou-se quase uma condição sem a qual nós não conseguimos operar, não é? Porque neste momento nós temos os produtores que não têm BI, como sabemos, mas têm um registro biométrico, todos eles. Uhum. Nós medimos a machamba de todos os agricultores todos os anos e todas as transações que fazemos utilizando dispositivos móveis. Se eu te vou dar um insumo, faço-te o teu check-in biométrico e entregue-te o insumo, tu reconheces que recebeste e a própria máquina imprime um pequeno recibo e tu tens uma evidência física como recebeste aquilo. Portanto, há menos intervenção humana. E as próprias compras são feitas em sistema, ou seja, a nossa balança comunica com o dispositivo que já tem carregado a tua informação. Portanto, quando eu te vou comprar algodão, mais uma vez reconheço que és tu, a balança está a pesar, comunica com o nosso sistema, que imediatamente faz a conta, sabe quanto é que tu levaste nos ditos insumos, não é, agrícolas, e diz, olha, a Ana Tércia tem que receber X. E pronto, e depois até agora fazemos um pagamento em cash, é muito dinheiro. Mas ainda continuando neste ponto, então a Ana Tércia vai lá para deixar o seu saco de algodão, certo. E aí a Ana Tércia está a ser paga, mas retirando também o custo daquelas sementes ou daquela espécie que foi. Insumos. Nada mais se tira, não se desconta mais nada que não seja o custo dos pesticidas que o agricultor levou. Okay. Mais nada. Então, mesmo para levar estes pesticidas, na verdade, quero só compreender aqui como é que o sistema funciona. Sim. O sistema conhece qual é o tamanho do meu terreno, o sistema conhece, vamos lá, a capacidade produtiva que eu tenho. Sim. Se eu vou lá pedir um pesticida, vão-me dar pesticidas de acordo com a necessidade que existe daquele terreno, certo? Sim, certo. E daí, quando o produto cresce, ou neste caso, quando o algodão cresce, e vou lá recolher, o peso que está lá também já é supostamente o esperado ou algo assim, de género, já conseguem prever qual é a quantidade que a Ana Tércia vai trazer. Sim. Para poderem saber qual é o dinheiro que ou é realmente, ok, a Ana Tércia trouxe 50 quilos de hoje e a gente paga pelos 50 Não é por quilos. sorte, existe, a tecnologia permite-te isto, não é? Okay. Começas cada vez mais a ter uma rastreabilidade e sais, antes era tudo a papel, portanto nada disso que tu dizias era possível. Okay. Tu não conseguias digerir a quantidade de papel que tínhamos. Se fossem 10 pessoas, 100 pessoas até daria, mas 40 mil era impossível. É impossível. Estávamos afogados em papel, a empresa
estava numa situação em que no fundo conhecia tudo, mas não conhecia nada. A tecnologia já te permite isso. Ainda não estamos numa situação perfeita, não é? Que foi mais ou menos a que tu descreveste, mas nós já conseguimos identificar que de facto uma pessoa que fez 1 hectare não pode aparecer com uma produção de 5 hectares. E a distribuição de insumos também é faseada mediante a validação do campo que nós vamos ter, não é? Portanto, não entregamos tudo de repente, nem tudo de qualquer maneira. Tá bem. Mas esse é o sistema. Ok. E agora vamos falar aqui de inclusão financeira realmente, porque este é o ponto focal do nosso podcast. Falou aqui que fazem pagamentos em cash, mas falou aqui de uma das razões também, falta de identificação, certo? Que é uma das principais, porque sem identificação não temos como saber quem é esta pessoa dentro do nosso ecossistema financeiro. Exato. Mas volta um bocadinho também aos desafios. Aqui em Niassa, aqui em Coamba, já conseguem ter suporte, seja governamental ou de carteiras móveis ou até de bancos, para ter a identificação das pessoas? Ou este também é um desafio que continua pertinente ainda? É um desafio. Acho que inclusivamente todo o serviço e todo o sistema que temos até pode ser importante para ajudar essas pessoas na sua formalização e terem os cartões oficiais de identificação. Já tentámos algumas vezes campanhas coordenadas com as entidades, ainda não conseguimos o sucesso que se pretende, mas acho que isso é um caminho e acho que vamos lá chegar. Agora, de uma forma ou de outra, mesmo sem BI, as pessoas arranjam os seus telemóveis e nós já temos muitos produtores, apesar de ainda não fazermos pagamentos móveis, pelo menos em escala, nós já temos naquele call center que eu há bocado te falava, quando registramos os produtores, registramos o seu número também. E portanto temos muitos produtores que nos contactam e nós também temos campanhas, por exemplo, de comunicação com Blast SMS, não é? Com SMS, em que já nos comunicamos nessa via. Portanto, eu acho que naturalmente isso está a acontecer e está a acontecer claramente mais rápido do que a capacidade das pessoas terem o seu ID, não é? Sim. E qual tem sido o maior desafio para que permaneçam ainda a fazer pagamentos via cash? Eu acho que, olha, que tu és provavelmente uma especialista nesse tema. Nós temos vindo a aprender, fizemos algum trabalho com algumas entidades da área, nomeadamente com o FSD em Moçambique, já há uns anos atrás, para perceber exatamente o que é isso, como é que funciona. E para além desta questão que nós falámos do Know Your Customer, não é? Que é toda a documentação que tu tens que ter para ter uma conta bancária, ou seja ela móvel ou não, existe a questão de que estas contas móveis, não é? Que são extraordinárias, elas para funcionar em pleno implicam que haja uma matriz de agentes para fazer a gestão disto. E portanto, sem teres os agentes, tu não consegues funcionar. O sistema não se consegue implementar. Portanto, estes sistemas têm sido extraordinários nas cidades e nas zonas periurbanas, onde as pessoas também têm outro desenvolvimento e onde a proximidade e o número de comerciantes é muito maior e, portanto, é muito mais fácil de crescer. Mas mesmo assim, todos nós, de uma forma ou de outra, conhecemos a história M-Pesa e sabemos o investimento que isso teve para se chegar ao nível em que hoje parece que é fácil, não é? Mas esse hoje que é fácil demorou muitos anos e custou muito dinheiro a lá chegar. E voltamos àquela questão, é um país muito grande, a população em Niassa está extremamente dispersa e é difícil ter a massa crítica para implementar essas redes em pleno. Então, é uma questão de tempo, ela vai acontecer porque, quer dizer, o sistema financeiro, seja o convencional, seja este mais moderno, ele é o sangue da economia, não é? As pessoas trabalham para ganhar dinheiro, para comer e para comprar as suas coisas e toda a gente prefere ter a comodidade de uma conta móvel, não é? Aliás, nesse trabalho que fizemos já há uns anos atrás com o FSD, em que no fundo o primeiro assessment foi, vamos lá ouvir as pessoas e ver o que é que as pessoas precisam. E se calhar eu próprio achava que as pessoas se calhar iam falar crédito, querem algum crédito e tal, e não, as pessoas queriam ter formas de poupar de uma forma segura, era o primeiro serviço financeiro. Portanto, e alguma formação, como tu há pouco referias, sobre como também gerir a sua vida, como poder melhorar as suas poupanças, não é? Então, eu acho que é por aqui que entra, e as próprias
Os M-Pesas e outros permitem-te isso, não é? Permitem-te poupar de uma forma segura. Ainda é um bocadinho caro, mas espero que isso com o tempo vá melhorando. Ok. Bom, eu diria que neste caso o M-Pesa é sem taxas, então Exato, era perfeito. já estamos a começar. Tudo bem, ok. E tudo bem, é interessante perceber, mas ainda assim, só para falar um bocadinho mais destes desafios, porventura a Sun neste momento está em parceria com carteiras móveis ou com bancos ou com microcréditos também para este fim? Já começaram Sim. esse tipo de engajamento? Sim, sim, sim. Nunca parámos, aliás, e temos vindo sempre a testar. Acho que, inclusivamente, agora devemos estar mais próximo que nunca, Ok, mas sim, é uma grande prioridade ok. de trabalho. Tudo bem. E cá em Niassa, eu estou ainda a assimilar aqui a zona onde nós estamos, então não se preocupem, estamos em Niassa. Estamos em Niassa, tá bom. Mas a verdade é, cá em Niassa, já se sente realmente esta adesão de bancos e microcréditos começarem realmente a aparecer aqui? Sente que estão realmente a aderir ou ainda é uma utopia? Ainda estão mais concentrados nas cidades? Todos querem, uns claramente o fazem de uma forma mais agressiva, mas as dificuldades acabam por ser as mesmas. Ok. Tens de ter concentração e massa crítica que justifique que o sistema depois comece a funcionar por si. Não é? Está bem, está bem. Por exemplo, aplicando isto ao lado prático, não é? Nós, quando compramos o algodão ou outro produto, é num curto espaço de tempo. Nesse curto espaço de tempo, nós fazemos uma injeção enorme de cash. Pode ser para tu teres um número, cerca de 7 milhões de dólares. Então, em 3 vezes, em cash, okay? Que entra no sistema. Ora bem, se tu pagares com dinheiro móvel, assumindo que as pessoas já tinham, das duas uma, ou as pessoas têm lojas, porque também a renda per capita das pessoas é baixa, não é? As pessoas o que recebem, uma grande parte desse valor é gasta imediatamente na capulana, na bicicleta, coisas alimentares, roupa para a escola, enfim, há uma série de coisas que as pessoas gastam imediatamente. Portanto, as pessoas ou têm imediatamente ali ao lado uma pequena loja para ir comprar, ou vão precisar de um pequeno agente para ir fazer o cash out. Pois, Dá cá o taco que eu quero ir comprar, sim. não é? Então, de uma forma ou de outra, diferente se calhar de quando tens uma economia na cidade em que já há um balanceamento entre o que entra e o que sai, e tu consegues gerir o cash e gerir os estoques para isto estar mais ou menos em harmonia. Nestas zonas, naquele curto espaço de tempo, entra muito dinheiro. Estás a ver? E tu tens de conseguir ou injetar dinheiro nos agentes ou injetar estoques nos agentes. Ok. Garantir que já estão todos ligados. Isto vai acontecer, como dizia, o arranque disto é que é muito complicado e custa dinheiro. Então é mais ou menos isto que vai acontecer, e não vai acontecer ao mesmo ritmo em todos os sítios. Se calhar Coamba é completamente diferente de Nipep e assim e por aí fora, não é? Acho que isto é uma coisa mais do que natural. Ok, interessante. Bom, já falamos muito aqui de como a Santo funciona, já falamos de inclusão financeira, como é que estamos aqui a desenvolver esta cidade ou este distrito com todas estas tecnologias, mas acho que seria importante agora saber um bocadinho mais sobre as perspectivas da Sun para o futuro. Qual é que é o plano que a Sun tem para continuar a crescer? O que é que estão a perspectivar para o maior desenvolvimento da agricultura, tanto aqui em Niassa quanto nas outras províncias? Bom, qual é a visão da Sun para os próximos anos? Olha, eu acho que a Sun, se calhar vais-te rir disto que eu vou dizer, Ok, mas tenta não rir muito, pelo menos. tá bom. Mas, quer dizer, a empresa, a Sun, e em Moçambique, tem uma escala, como há pouco referia, sem expressão no mundo. A Sun é uma empresa que tem alguma expressão em Moçambique, mas lá fora é uma mini formiga. Ok. Ok? Portanto, nunca será pelo volume, nem pela quantidade, nunca seremos a Índia, nem a China, nem os Estados Unidos. Mas nós temos, também pelo que te referi há pouco, quando falámos sobre a sustentabilidade, o meio ambiente e o tão próximo que nós estamos destes modelos mais naturais, menos dependentes destes insumos externos, Moçambique e a Sun têm condições para ter o melhor algodão do mundo. Uau. Ok.
E isto não é uma mentira. Isto é uma verdade. Tu podes falar de melhor em características físicas da fibra, não é? Quer dizer, nós não seremos o algodão do Egito, que é visto como o algodão mais fino, mais longo, que dá para fazer aqueles tecidos hiper finos, com uma trama muito fina, quase parece seda, não é? Não é aí. Mas estamos a falar em melhor em termos de impacto nas vidas humanas e em termos de impacto no meio ambiente, impacto positivo, não é? E aí nós podemos ter o melhor, temos uma história bonita, temos que saber contar esta história, temos que ter orgulho e temos que ter base, informação científica independente que suporte esta história que nós vamos contar. Agora, nós temos que ser arrojados nisto, temos que ter orgulho próprio como nação e como país e saber valorizar as coisas que nós temos, porque às vezes temos coisas que são preciosas, não só aquelas pedras que também as temos outras coisas muito mais preciosas que as pedras preciosas e que não sabemos aproveitar devidamente. Então essa vai ser uma grande aposta nossa, contar esta história e não ser só nesta oportunidade simpática que tu me estás a dar de partilhar isto com todas as pessoas, mas isto tem que estar disponível, as pessoas têm que saber, isto tem que ter um preço a pagar por esta qualidade e pelo impacto que tem nestas vidas humanas que faz o nosso algodão. Boa, boa. Bom, já estamos quase a chegar aqui ao final do nosso podcast. Já falamos muito da Sun e de tudo aquilo que está a envolver toda esta comunidade que é produtora de algodão, mas gostava de saber também um bocadinho mais de si. Qual é que é o maior desafio que enfrentou como CEO da Sun, como administrador desta grande empresa, certo, com todo este histórico, com toda esta história, na verdade, e com tudo que ela agrega para si como pessoa e também, pronto, para toda esta comunidade? É uma boa pergunta. Olha, eu acho que o maior desafio também foi o melhor. Tem sido esta viagem fantástica, porque é uma viagem, não é? Eu entrei neste barco que já existia há 100 anos, eu sou muito novo nesta viagem, só fiz 20 e tal anos, mas, e, portanto, temos que ter sempre um reconhecimento por tudo bem feito e muito respeito. Mas a viagem tem sido constituir uma equipa de excelência num sítio tão isolado e tão difícil como Niassa. Tem sido um processo muito interessante e muito gratificante. Também tem sido um processo igualmente gratificante e desafiante fazer um bocado a ligação destas várias entidades ou grupos de entidades que participam neste meio rural, porque tens perfis muito diferentes. Tens o governo, por um lado, com a sua responsabilidade, tens parceiros de desenvolvimento, tens ONGs, tens empresas, e estranhamente, para mim sempre foi estranho, desde que entrei. Nunca percebi porque é que estas entidades não se articulam bem, não é? Porque mesmo as ONGs e as empresas, nós trabalhamos a mesma coisa, o objeto é o mesmo, não é? E como é que não nos articulamos mais? E conseguir falar a língua de todos, entender a linha de todos, encontrar um caminho, eu acho que tem sido super interessante e acho que temos conseguido unir esforços para que 1 mais 1 seja mais do que 2. Então, acho para que 1 mais 1 seja mais do que 2. Temos que ver essa matemática. Boa. E falando agora também da sua motivação, o que é que motiva-lhe a estar neste setor? Falou aqui que estamos numa zona tão longínqua, vamos lá, separada de todo o resto, né, das grandes cidades, de toda aquela envolvente que nós temos no sul. O que é que lhe motiva a estar aqui, a fazer o que faz, a continuar e ainda sonhar em fazer muito mais? Boa pergunta. Olha, a primeira resposta direta e franca é a motivação não é financeira, ou não é só financeira, porque se fosse alguém que olhe para uma operação destas do ponto de vista financeiro, apenas diz, bora sair disto o mais rapidamente possível e vamos comprar apartamentos em Maputo. Ok? Porque essas são as atividades com menos risco e se calhar com um retorno mais garantido. Não é isso. E o nosso grupo faz várias atividades, um pouco por todo o país, só em Moçambique. Nascemos aqui e só trabalhamos aqui, nunca trabalhamos fora. E aqui entra naquilo que distingue, do meu ponto de vista, as empresas familiares das empresas cotadas em bolsa. Não é? As empresas cotadas em bolsa têm um drive financeiro muito mais forte, são empresas sem cara, não há uma ligação, não há
um propósito acionista na organização. A organização tem um mandato e normalmente esse mandato é entregar resultados e tem sido até agora, ainda hoje, financeiros, não é? No nosso caso e no meu caso em especial, eu olho para esta operação que é tão bonita e olho que tem que ser um negócio sustentável, ou seja, se não houver dinheiro, nós não podemos manter. Portanto, para nós, a rentabilidade é condição obrigatória de sustentabilidade. Mas, acima de tudo, mais do que uma oportunidade, eu sinto isto como uma obrigação, quase que moral. Isto já entra no campo da filosofia, não é mesmo? Porque se não forem entidades como nós a cooperar com outros tantos que existem, desses vários espectros, não é, da nossa sociedade, a trabalhar para fazermos negócio, porque o desenvolvimento faz-se com o negócio. No meio rural, com estas pessoas, não sei quem é que o fará, não é? Portanto, e nós temos que fazer. Isto é, talvez, o nosso agradecimento pelo legado que nós trazemos e deixar uma marca positiva no mundo. É um bocado assustador. Nós temos das demografias mais altas do mundo, não é? Moçambique está a crescer, sei lá, praticamente a 3% ao ano. Das mais altas do mundo, temos cada vez mais gente. Estás a ver, é quase 1 milhão de pessoas por ano que entram no nosso mercado, não é? E nós com as dificuldades do sistema que se conhece, não é? Então, e o mundo dito desenvolvido a andar tão rápido, o fosso entre estes dois mundos é cada vez maior. Pois. E eu sinto isto muito. Eu comecei a minha carreira de trabalho no mato, em Niassa, no mato, pedi ao meu pai para mandar para o sítio mais isolado que nós tínhamos, para eu ir ver o que é de facto Moçambique, e eu sinto isto com muita força. Sinto mesmo que há muita força e há muito empenho, na verdade, para que cresça, para que se faça mais e para que tenha frutos, não é? Todo este processo e todo este empenho que tem dado por esta grande empresa. Fantástico. Bom, já estamos mesmo no fim da nossa conversa. Foi um prazer conversar consigo, Francisco. Deixa o convite aqui. Quem quiser ir conhecer o que é esta operação, contactem-nos que nós podemos facultar, temos sempre muito gosto em receber visitas e pessoas que querem ver como é que isto opera e trabalha. Eu estive aqui na fábrica a visitar, tive a oportunidade de ver o óleo, tive a oportunidade de ver, na verdade, os diferentes estágios da fibra do algodão, e realmente é uma visita incrível. Espero que vocês tenham visto e acompanhado também ao longo deste podcast diferentes imagens que nós passamos aqui para vocês, para que pudessem ter um bocado desta experiência, e definitivamente eu recomendo, porque é um processo que parece até mágico. Eu nunca tinha visto o algodão, e quando tive a oportunidade de ver de onde é que tudo começa, foi mágico, porque olha, são umas bolinhas com uma sementinha lá no meio. Olha, nós sempre vemos o algodão ali enrolado em grandes farpas ou em sacos ou coisas de género, ou então ouvimos dizer que o algodão faz parte das nossas roupas, mas ter a experiência de ver como é que é o processamento, de onde é que sai, como é que ele chega a ficar numa embalagem, foi um processo realmente muito interessante. Eu também recomendo. Então, tá bom. A última pergunta era mesmo essa: o que tem a deixar aqui aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, vou dizer assim? Essa pergunta não estava na lista. E eu não tenho idade para dar conselhos. Mas é assim mesmo, o podcast é uma conversa, e nós temos que ter sempre alternativas para tudo, e com certeza deve haver vários. Conselhos, sinceramente, eu acho que só se dá a quem pede e a quem precisa. Eu acho que não me cabe a mim dar conselhos a ninguém, e estou sempre pronto para receber conselhos. Sim, que alguém que queira dar conselhos também são sempre muito bem-vindos. Não sei, é mais um wishful thinking, não é? Olha, eu gostava imenso que o nosso mundo, dentro desta lógica de competição, porque todos nós também temos os nossos egos para alimentar, também somos concorrentes, isto não é tudo perfeito, nós temos as nossas questões, não é? Eu acho que isso é tudo bom, mas que nós consigamos ganhar mais perspectiva e trabalhar todos de uma forma mais alinhada, mais coordenada e pensando nas próximas gerações. E parece que o mundo... Há muitos dirigentes do nosso mundo que parece que nem se ralam com isso. Não sei, olha.
Vamos ver, mas temos que ser otimistas. Temos que ser. A esperança é a última que morre, acho que é o que se diz, não é? Exatamente. E temos que ter esperança que é isso que vai nos fazer continuar a viver e fazer mais até o último dia, não é? Opa, muito obrigada. Muito Parabéns. obrigada, foi fantástica esta programa. conversa. Muito obrigada, Obrigado, Francisco. Obrigado, meu. Olha, Pelo convite. para vocês que estiveram a acompanhar-nos, eu espero que tenham gostado, assim como eu, deste podcast. Se estiverem a ver-nos pelo YouTube, não se esqueçam de deixar o vosso like neste vídeo, partilhem para que mais pessoas tenham acesso a esta informação e para que tudo aquilo que foi partilhado aqui seja ouvido e também conhecido por muitas mais pessoas, para que também possam chegar aqui em Niassa e terem a curiosidade de chegar aqui a JFS, neste caso a SAN, para terem um conhecimento muito mais profundo de como é que tudo começa quando se trata de algodão. Então, espero que vocês continuem a acompanhar-nos e até a próxima, até o próximo podcast. Tchau, tchau!